Tudo bem, gente? Legal, bom estar com vocês aqui. Eu estou com o maior desafio de todos. Primeiro é falar depois do meu chefe, que ele é um excelente orador, né? E segundo é segurar aí a fome de vocês e a sede com a responsabilidade de estar fechando as apresentações de hoje. Bom, eu sou Gustavo Ribeiro e eu vou tentar conversar com vocês aqui um pouco sobre a questão de certificações no comércio eletrônico, tá? Que é um tema que, como eu vou demonstrar, ele tem as suas nuances, né? E que a gente tem que saber trabalhá-las e explorá-las. Muito bem. Então, o que a gente vai apresentar aqui para vocês nesses, deixa eu ver meu tempo aqui, nesses 15 minutinhos que a gente vai ter. Primeiro, né, quando se fala em certificação, que tipo de certificação que a gente está abordando? Como é que a gente tratou esse assunto? Vocês não vão encontrar em lugar nenhum, né? Uma plataforma de dados ou uma inteligência artificial que vai te falar hoje, falar assim, olha, eu quero exportar meu produto X para tal mercado, qual a certificação que eu preciso para esse produto nesse mercado para o e-commerce? Vocês não vão encontrar isso, nem a inteligência artificial conseguiu ainda mapear essa informação. Então a gente vai explicar como é que a gente mapeou esse assunto e trazer um pouquinho do que se encontra em torno das certificações mais frequentes encontradas aí no mercado. Muito bem, então de que certificação que a gente está falando, pessoal? Bom, a gente vai estar falando das certificações de dois tipos. A primeira delas é aquelas relacionadas a requisitos legais, né? Ou seja, que decorrem de obrigações legais que o produto deve cumprir, né, para que ele entre num determinado mercado. Vocês podem, eu acho que é fácil de imaginar isso, ao invés de ficar fazendo uma definição muito técnica. Vocês podem imaginar o seguinte, se alguém quer exportar para o Brasil, ele vai ter que seguir, né, o que, por exemplo, a Anvisa prescreve em termos de obrigações legais, ou aquilo que o Inmetro prescreve em termos de obrigações legais. Então, da mesma forma, quando a gente exporta alguma coisa para o exterior, em qualquer canal, e é claro, isso não é exclusivo do e-commerce, isso vale para tudo, você vai ter que estar atendendo aquilo que a Anvisa de lá, aquilo que o Inmetro de lá exige. Então, muitas vezes, as certificações elas decorrem de obrigações legais, e essa é a primeira, vamos dizer, categoria relacionada à obrigação. A segunda categoria, e essa está crescendo bastante, é o que a gente chama das certificações voluntárias, né? Normas voluntárias, certificações voluntárias. Então elas não decorrem de uma obrigação legal, mas elas decorrem muitas vezes de uma demanda do consumidor, do próprio distribuidor naquele país que exige algum tipo, né, de conformidade ambiental, social, ética, né, com vários tipos de propósitos, seja relacionado a dar algum tipo de informação sobre como aquele produto foi produzido, se ele usou algum tipo de mão de obra específica ou não. Então, a gente está no campo das obrigações voluntárias. Então, por que isso é importante? Porque quando a gente coloca esses dois tipos de obrigações, a gente descarta uma série de outros tipos de certificações que eu não vou tocar aqui e não vou apresentar para vocês. Então, a gente não está falando de certificação de origem de produto, né? Ou seja, que o produto foi produzido num determinado país, tantos por cento dele foi produzido. Eu não estou falando também de qualquer tipo de certificação relacionada a seguro do produto, muito menos certificado de segurança, né? Muitas vezes que as empresas têm que ter para fazer e-commerce, né? O caso mais conhecido aí para o pessoal de e-commerce é o SSL, né? Que quando vira o HTTPS, né? na página do fornecedor, para saber que a segurança é dada por aquela plataforma, muito menos de certificações de profissionais de e-commerce. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de certificações relacionadas a obrigações legais ou aquelas certificações relacionadas a normas voluntárias. Muito bem, então como é que a gente analisou o tema? E aí que começa a ficar interessante, porque como eu disse para vocês, isso hoje não está organizado. Vai estar,
vai estar em algum momento, né? Mas hoje essa informação não está organizada. Então a gente usou um estudo que a gente teve sobre oportunidades de produtos bem interessante, está aí o QR Code depois para quem quiser baixar também, de alimentos e bebidas da Amazônia Legal, que ele traz um conceito que é, sim, rastreado e monitorada por um fornecedor nosso, que é a Euromonitor, que é o conceito de apelo ou alegação. E vocês, como empresários, já devem ter visto isso, já devem ter colocado nos seus próprios produtos alegações desse tipo: esse produto é sem glúten, esse produto é natural, esse produto é saudável, esse produto é integral, né? Então, para os apelos, seja na forma de um benefício, seja na forma como esse produto é produzido, né, a forma de produção, ele é justo, né, ele provém de agricultura familiar, esse mapeamento para e-commerce a gente encontra em uma dessas bases. E é por isso que a gente se inspirou nesse trabalho que foi feito, né, para tentar trazer um pouco desse mapeamento para vocês. Curiosamente, acho que o colega está até aqui, né? Hoje de manhã tinha uma empresa que me deu um folder de manhã, e no folder estava escrito aqui que o produto dele é zero glúten, é zero lactose, é zero conservantes, é vegano, é fonte de proteína, entre outras coisas. Então, esse é um bom exemplo de apelos ou alegações que são colocados nos produtos. Muito bem. Até aqui tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Legal. Então, onde é que a gente mapeou, para quais mercados a gente mapeou esses apelos, o que que a gente fez? Então, a gente usou dados de 17 mercados, que é o que a gente tem disponível, né? Não dá para trabalhar com dados que a gente não tem. Basicamente o mercado americano, uma parte boa da Europa, incluindo ali Turquia, também o Reino Unido, ali fora da Europa, e também dados da China. E para esses 17 mercados, a gente trabalhou com 3 tipos de apelos que aparecem em 3 categorias, 3 setores. O setor de cosmético, o setor de alimentos e o setor de bebidas. Os empresários aqui, quem são desses setores? Metade, né? Se a gente assumir aqui que a grande maioria aqui é empresário. Legal. E quais são aproximadamente, né, o comércio, a exportação brasileira desses 3 setores com potencial de circular no e-commerce? Então a gente pegou tanto o setor de cosmético quanto o setor de alimentos e o setor de bebidas. A gente fez várias exclusões, né? Porque não dá para considerar que dá para fazer e-commerce de soja, de cacau. Então a gente fez várias exclusões para chegar nesses números. E a gente estima que em torno de 6 bilhões de exportação brasileira desses produtos são passíveis, né, de serem comercializadas via e-commerce para esses 17 mercados. E é claro, isso aqui, se a gente admitisse que tudo isso fosse transacionado sobre e-commerce, a gente sabe que é só uma parcela menor, né? Um dado que a gente trabalha, é um dado que da exportação brasileira hoje, aproximadamente entre 2% ou 3% dessa exportação vai via e-commerce. Então, em tese, 2% ou 3% desses 6 bi, né, estaria passível, ou seria uma estimativa daquilo que pode rodar no e-commerce. O que é interessante ver? Que é um crescimento médio anual, o Igor mostrou vários desses dados de crescimento médio anual, médio em torno de 11% ao ano, se a gente considerar 19 a 23. Muito bem, então vamos chegar logo na parte das certificações que a gente encontrou, ou dos apelos que a gente encontrou. O que é interessante notar? Vou começar aqui com cosmético. Aqui são os apelos que foram encontrados por ordem decrescente, né? Com base nessa metodologia da Euromonitor, que se baseia em percentual de SKUs, para cada um dos setores que eu tinha trazido, cosmético, alimentos e bebidas. E o que vocês notam aí? Ó? Então, quando a gente pega o setor de cosmético, o apelo que mais aparece é o apelo de produto natural, produto hidratante. E o que é interessante, que para esses 2 tipos de apelo, não existe, para esses mercados analisados, nem certificação obrigatória, nem certificação voluntária, né? As certificações começam a aparecer quando a gente vai para alguns apelos relacionados aqui, o produto é vegano,
que o produto é sem parabeno. Então, por exemplo, muitas vezes a certificação de que o produto é vegano, aliás, a alegação de que o seu produto é vegano, ele vai necessitar, a depender do mercado, de uma certificação que comprove. O caso do parabeno, né, se o cosmético ele não tem parabeno, que é um conservante químico, a obrigação muda um pouquinho, ela sai da obrigação, ou melhor, sai da exigência voluntária para uma obrigação legal, que às vezes vai ensejar algum tipo de teste no seu produto, que vai ensejar algum tipo de ensaio do seu produto, né, no órgão que regula naquele país. Então aqui são alguns exemplos para vocês. No setor de cosmético, essa também é bastante presente, a de livre de crueldade, né, atestando que o produto, o cosmético, né, ele não provém de testes em animais, e que para alguns mercados isso é uma exigência legal e para outros mercados isso é respaldado por certificações voluntárias. Muito bem, saímos de cosmético, vamos para alimentos, né? Em alimentos, o que a gente mapeou é que o apelo, a alegação que mais aparece hoje é a de sem glúten, né? A sem glúten, ela é uma alegação que muitas vezes ela tem caráter obrigatório, né, porque ela trata de uma questão de segurança de alimento. Então alguns mercados exigem registro do produto, exigem algum tipo de comprovação de que ele realmente é sem glúten, e também pode ser amparado por certificações voluntárias. Não vou entrar na especificidade aqui de mercado, até porque são inúmeras, mas é só para vocês terem realmente um panorama, né? Quando a gente vai para orgânico é bem interessante, porque alguns mercados exigem certificação voluntária, mas para outros mercados, a alegação de orgânico, Estados Unidos, por exemplo, ela precisa vir com uma certificação do Departamento de Agricultura norte-americano, né, que é o USDA. O caso da União Europeia também precisa de uma certificação governamental. E aqui um caso bem interessante, que é a certificação chilena de orgânico, porque o Brasil tem um acordo de reconhecimento mútuo do orgânico brasileiro com o orgânico chileno, né? Então você não necessariamente precisa ter o selo chileno, você pode ter o selo brasileiro de orgânico e colocar no mercado chileno com essa característica. Apelo de vegetariano também, com certificação voluntária. GMO, né, OGM, normalmente ligado à certificação legal, ou melhor, a requisito legal. Uma aqui bem interessante também, as certificações relacionadas a questões religiosas, né? Kosher, né? O certificado kosher, que não é obrigatório do ponto de vista dos mercados que exigem, normalmente é voluntário. É bem parecido com halal, né, para os mercados árabes. E por que o kosher aparece aqui? É interessante, porque embora não seja obrigatório, muitas vezes o consumidor exige. E o consumidor exige no sentido de que se você não tem, ele não compra, né? Então esse é um aspecto bem interessante também para alguns mercados, as certificações religiosas. Muito bem, vamos passar para a bebida e eu vou tomar um pouco mais de água, porque no final do dia eu tenho muita sede. Então, olha só, pessoal, quando a gente vai para a bebida, aparece algo parecido, que é a questão de certificação relacionada àqueles apelos que também aparecem em alimentos, natural, sem açúcar, com algumas pequenas variações. Aqui eu vou chamar a atenção aqui, acho que todo mundo do setor de alimentos conhece bem a transformação que o Brasil passou, né, para a questão da rotulagem frontal na presença de alguns tipos de ingredientes ou componentes aditivos nos alimentos, né? Então, é o caso típico de açúcar, gordura saturada, o caso de sódio, o caso de sal, no qual muitas vezes existe a exigência, o apelo de se colocar sem açúcar, ele decorre de uma obrigação legal. Isso é uma tendência na América Latina, uma tendência na Europa, entre outros mercados que a gente acompanha isso aí. Coloquei também um tipo de certificado que está aparecendo cada vez mais, que é o certificado relacionado às questões ambientais. Muito bem, para fechar aqui, pessoal, rotulagem frontal já passei.
Opa, acho que eu voltei aqui. Bebidas. Pronto, agora foi para frente, né? O que eu gostaria de trazer aqui para vocês para finalizar essa apresentação? Então, ficar atento à presença dos apelos, né? Aqueles relacionados aos apelos obrigatórios, né? Ele passa a ser uma obrigação do que o exportador precisa fazer, independente de ser e-commerce ou não, né? E todo aquele levantamento foi com base em e-commerce. As certificações voluntárias, ele pode ser uma forma de você colocar o seu produto com algum tipo de alegação que faça sentido, mas com atenção também às certificações voluntárias, né? Que elas não são obrigatórias, mas se você não tem, simplesmente o consumidor ele não compra. Aqui simplesmente o apanhado dos achados. Em cosméticos, os 4 que apareceram mais: natural, hidratante, vegano e sem parabeno. Em alimentos, sem glúten, natural, orgânico e vegano. E bebidas, natural, sem açúcar, sem cafeína e orgânico. Bom, é muita coisa, né? E aí, como é que eu faço? Cada empresário tem o seu pleito mais do que customizado, né? Hoje de manhã, alguém estava perguntando para a Clarissa ou para a Camila aqui de manhã. Eu faço aquele sling para bebê, que certificação que eu tenho que ter? Né? É uma coisa super específica e dificilmente vocês vão encontrar uma pessoa que saiba tudo, né? Então o que a gente recomenda é vocês estarem olhando várias possibilidades. Claro, esse levantamento que a Apex está trazendo, a Apex produz muita coisa em termos de certificação, em termos de informações que vocês precisam atender. Os próprios marketplaces hoje estão oferecendo também assessoria com relação à questão de certificação, registro, né? Testing de ingredientes, né? Amanhã tem uma palestra da Amazon, pelo menos é uma das que eu vi que vai falar sobre isso. Então os marketplaces também oferecem isso. E eu coloquei isso aqui, vai estar disponível para todos, alguns sites que a gente usa também e que muitas vezes o exportador vem nos procurar e o nosso trabalho é falar, você já procurou aqui? Né? Então eu não vou, por óbvio, entrar em cada um, mas são 3 sites. Esse aqui, inclusive, ele tem em português, né? A Apex ajudou a construir, com a ajuda aí da equipe do Juarez, a página em português dele. Tem uma página do Inmetro sobre isso também, né? E por fim, se vocês forem me perguntar do futuro sobre esse assunto, né? Se eu for convidado para falar aqui o ano que vem, eu acho que tem muita coisa que vai vir por aí também em termos de certificações. Fiquem bastante atentos a questões de rastreabilidade, que está se tornando uma tendência cada vez maior. A rastreabilidade hoje está em cima da soja, em cima do cacau, mas daqui a pouco, se o seu produto tem soja, um snack, um alimento, né, se ele tem o cacau como uma parte dele, ele também vai ter que ter uma cadeia daquilo que vai ser rastreado. E isso é futuro e a gente está vendo isso crescendo de uma forma cada vez mais constante. Ok? Obrigado, fico aí aberto para alguma pergunta, alguma indagação, se alguém quiser fazer. Espero que tenha sido claro e ajudado aí na compreensão desse mundo relativo à certificação. O que a gente sempre fala para quem quer comercializar seus produtos em novos países e regiões é que você precisa conhecer o mercado e estar preparado para atender aos requisitos desse país. É preciso fazer a ponte, a conexão que vai aproximar a sua empresa desses compradores. Conhecer o mercado é conhecer as normas do país, os impostos, os principais compradores, a logística, entre outros aspectos. Estar preparado é adequar sua empresa e seus produtos aos requisitos desses novos mercados. E fazer a ponte é saber quem são os principais compradores estrangeiros e se aproximar deles, tomando cuidado para comunicar os benefícios do seu negócio de maneira persuasiva e altamente vendedora. E um dos objetivos da Apex Brasil é apoiar sua empresa a passar por toda essa jornada de forma mais rápida e assertiva. Se você quer ampliar sua participação no mercado internacional, minha dica é que, antes de tudo, procure a Apex Brasil. Com certeza, a sua empresa vai economizar tempo e dinheiro. Agora curta, siga e compartilhe nossas redes sociais. E tire um tempo para assistir aos outros episódios do Apex Explica. Até a próxima!